Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui na live, aqui ao vivo, no Grupo Construa. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Finja que é ao vivo e não tem problema. Você pode me cumprimentar, você pode compartilhar essa live e você pode colocar os seus comentários e depois eu vou responder. E hoje o tema é falar de ciúmes e falar desse tema, né, quando a gente está trabalhando essas dualidades, o quanto que o ser humano ele tem que melhorar a sua autoestima para poder se livrar destes ciúmes. Oi Valdir, que bom que você está aqui ao vivo comigo. Eu estou aqui sem o som hoje, hoje não coloquei o microfone porque ontem parece que estava com chiado. Eu acho que eu vou preferir hoje fazer sem o microfone. Eu sei que quando eu ponho esse vídeo depois no YouTube ele fica mais baixinho, mas eu estou preferindo assim. Bom dia, tudo bem, Eliane? Que bom que você está aqui também ao vivo comigo. E falar desse tema hoje. Oi, Rita, bom dia, seja bem-vinda também aqui à minha live. E hoje a pergunta da enquete foi: você tem ciúmes? E aí, queria até mandar um beijo pro Danilo, que ele tem ciúme dos carrinhos dele. Já pedi emprestado e vamos ver se ele vai me emprestar. E aí, todo mundo, de qualquer forma, de uma forma menor ou maior, eu acredito que todo ser humano tenha ciúmes. Porque, como eu estou trabalhando o efeito sombra, que foi realmente aquele documentário, Deepak Chopra e Deb Ford, a gente viu realmente as máscaras de ego que o homem veste para poder viver e que essas máscaras vão cair de uma hora a outra, porque começam a ficar muito pesadas. E aí a gente percebe que ciúmes é típico do ser humano, porque a gente está trabalhando numa escala de evolução dos homens primitivos até o homem hoje, que está evoluindo. E a gente ainda não virou santo, né? Não sei se tem alguém aqui que já tenha virado, mas a gente está num processo. Então reconhecer essas sombras seria realmente a gente poder iluminar cada uma delas, né? Como eu venho falando. Então a gente reconhecer disso. E aí, beijos coloridos para você também, Eliane. E aí, o que eu quero falar para vocês? Oi, Rogério, seja bem-vindo. O que eu quero falar para vocês, vamos pensar um pouquinho por que o homem tem ciúmes, né? Lembra que eu estou fazendo essa retrospectiva de vida do ser humano desde quando ele era o homem das cavernas, né? Então já falei, como ontem, falei no tema, quando a gente fala de intolerância, de tolerância, quando a gente fala de gratidão e ingratidão, de falar dessas polaridades, eu estou me referindo, né? Por que o homem será que é assim? O que ele traz no DNA que faz com que ele seja assim? E aí que eu queria falar, por que será que o homem tem ciúmes? Aí eu pensando em relação ao homem das cavernas, como eu falei ontem para vocês, que ele se tornou egoísta, porque quando ele saía para buscar a caça dele, ele achava que não tinha para todo mundo e ele queria para ele, é para mim, para minha família. E aí ele se tornou egoísta. Mas aí o que aconteceu quando o homem teve aquele convívio com os outros? Ele começou a ter ciúmes. E por que veio ciúmes? Porque ele começou a comparar o que ele tinha com o que o outro tinha na caverna do lado, o seu vizinho. Aí ele via que ele saía para caçar e ele pegava um animal, ele matava, e aí ele percebia que o do vizinho era melhor, era maior. E aí ele começou a se comparar com o vizinho. E nessa de ele tanto olhar para o vizinho, ele começou a se diminuir. Então, quando a gente começa a perceber o que este defeito, né, do ser humano de sentir ciúmes provoca uma queda na autoestima que faz ele invejar. E aí quando a gente pensa assim, né, eu já falei aqui no Grupo Construa sobre inveja. Quando a gente inveja a outra pessoa, na verdade a gente admira a outra pessoa. Só que a gente para de cuidar do que é nosso para ficar olhando para o outro. E por isso que os ciúmes, a inveja, essa baixa autoestima, vai trazendo para o ser humano uma prisão, um medo muito grande. Ai, vou me comparar, porque o outro pegou um bicho maior que o meu. Hoje em dia a gente não sai à caça.
Mas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente se compara e aí vem a insegurança. Ah, e se meu marido gostar muito da outra mulher ali? Porque a outra mulher tá mais bonita, ela é mais poderosa do que eu. E aí você tem aquele mesmo sentimento trazido de gerações a gerações, que é daquele sentimento de que eu não sou tão bom quanto o outro. E gente, cá pra nós, se a gente for se comparar, sempre vai ter alguém melhor que a gente. E aí o que que acontece? Se você for ter esse medo de perder o amor do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, porque tem gente melhor, você vive numa prisão. E essa prisão você mesmo se coloca. E aí o que que acontece com o ciumento? O ciumento, ele começa a querer aprisionar o outro. Né? Ele fala assim, não olha, bota assim uma viseira na frente do olho do marido, não olha que tem mulher mais bonita que eu. E aí o que que é isso? Você está com a baixa estima, você coloca uma viseira para o outro não enxergar que tem coisa melhor, só que o outro está se sentindo preso numa prisão, numa corrente que eu, está acorrentando a pessoa. Eu confessei ali na enquete, eu também tenho ciúmes. Não é sempre, porque eu acredito que em maior ou menor escala, todos nós sentimos ciúmes. Mas aí o que a gente faz com isso? Porque o ciúme, gente, é um cavalo indomado. Então quando você vê, tá aquele sentimento daqueles ciúmes, daquela inveja, que vem tudo isso aflorado em você, e se você não domar este cavalo, esse cavalo vai te domar. E quem é que manda aí na sua mente? Lembrando que aqui no grupo a gente trabalha Mindset, que é a programação da mente, e a gente traz a responsabilidade de ter o controle da nossa mente, porque quem manda é a gente. E aí o que você vai fazer com isso? Como é que você vai controlar esse sentimento? É aí que você tem que ter a racionalização deste sentimento. Você apagar a sua sombra colocando luz não significa que você não vai sentir egoísmo, você não vai sentir ciúmes, você não vai sentir ingratidão. É o quanto você muda esse termômetro do -5, como eu falei lá atrás, até o +5, o quanto você vai aquecer esse termômetro. E você vai conseguir aquecer este seu lado sombra se você colocar luz nele, se valorizando e não se comparando com o outro. Se eu for me comparar aí com a Gisele Bündchen, eu estou frita. Então eu tenho que me comparar comigo. O quanto eu estou melhor hoje do que eu estava ontem. O quanto hoje eu trago mais segurança para minha vida do que eu trazia antes. E aí eu vou sendo melhor hoje, né? A grama do jardim do vizinho é sempre mais verde. Isso, Valdir, enquanto você está olhando o vizinho com a grama verde dele, porque ele está lá regando, você não está regando o seu jardim. E aí a tua planta está morrendo, o teu jardim está secando, e você está olhando o outro, que está um jardim bonito. Então o que você faz? Olha para o seu jardim. Olha o quanto o seu jardim pode ser lindo se você colocar luz no seu jardim, se você colocar água nas flores, se você cuidar dele, tirar as ervas daninhas que estão ali no seu jardim. E isso quer separar, gente, o joio do trigo. É isso que você faz com você, tirando as suas sombras. Eu acredito, gente, que quando a gente lê a Bíblia, né, que fala dos finais dos tempos, e fala assim, haverá a separação do joio do trigo. Será que esse joio do trigo não começa a você separar em você? Será que não é isso? Você olhar essa essência que você tem e que tem ali a sua essência divina e tem o joio e o quanto você arranca desse joio?
Eu vou tirar o meu egoísmo, eu vou ser mais caridoso, eu vou tirar a minha inveja, eu vou olhar mais para mim, né? E é assim que a gente vai fazendo. É trabalhoso? É trabalhoso, mas quem disse que teria que ser fácil? Será que não é esse o propósito, né? Da gente aprender pela nossa própria luz, pelo nosso esforço? Eu acho que esse é o propósito, né, da iluminação. Não vira assim a uma mágica, né? Plim, plim, você virou uma anja. Morreu, virou anjo. Será que é assim? Oi, Luzia. Quem não cuida do jardim não tem flores. Exatamente, tem que cuidar dos jardins. Cuidar do próprio jardim. E quando a gente cuida do nosso jardim, o nosso jardim vai inspirando outras pessoas a cuidarem do deles. E aí a gente às vezes, né, tá transbordando. Você pode dar uma muda pro outro, né? Chega pro vizinho, olha aqui, cresceu tanto aqui no meu jardim, tó para você. E aí a gente entra na doação, né? E aí a gente vai doando e outros jardins vão sendo feitos até que o nosso planeta seja um lindo jardim, né? É assim que eu quero, né? Que eu quero para mim, que eu quero para você, que eu quero para o todo. E eu tô tão feliz, gente. A gente tá com 1.305 membros no Construa. Compartilhem, sabe? Para que esse grupo tenha mais gente. Mas eu também quero gente ativa, que tire as máscaras aqui, que conte. Vou contar para vocês um ciúminho, né? Que eu domei no fim de semana. Vou contar para vocês como que a gente faz para domar esse sentimento. Eu queria contar para vocês que amanhã eu tô indo para Florianópolis. Eu vou lá no curso da querida Márcia Luz, do coach palestrante, eu sou aluna e tô fazendo esse curso e a gente vai fazer um evento ao vivo e tô indo para Florianópolis. E aí o que vai acontecer é que vai ter um jantar e a gente vai de roupa de festa e tá muito frio. Aqui em Itu tá frio e lá tá mais frio ainda. E aí eu pedi para minha mãe para ela me emprestar uma echarpe que ela tem, que era da minha avó, né? A minha avó deu essa echarpe para minha mãe e a minha mãe tem essa echarpe bonita e aí eu pedi a echarpe para ela. E aí minha mãe, ela pegou e falou para mim, olha, toma echarpe, mas depois você me devolve, porque essa echarpe, ela é uma relíquia de família e aí ela vai ser da sua irmã, porque a sua irmã tem uma filha mulher e você não tem uma filha mulher. Aí eu falei, como assim, mãe? A senhora está escolhendo dar para ela porque ela tem uma filha mulher? Ela falou, porque aí ela vai ter filhas, né? E vai de geração em geração. E aí eu brinquei com a minha mãe que pode ser que a minha sobrinha tenha só filhos homens. E pode ser que as minhas noras tenham filhas mulheres. Mas eu falei isso, gente, juro para vocês, pensando numa situação de ciúmes de filho. Quantos dos filhos não ficam ali com ciúmes dos pais porque o pai deu um presente pro teu irmão, pra tua irmã e não deu para você? E aí a gente tem aquela memória de quando a gente era criança. Eu morria de ciúmes da minha irmã. E aí eu falei assim, nossa, como que eu cresci? Porque eu dei risada da situação e entendi que minha mãe não tem como cortar essa echarpe no meio. E ela fez uma escolha. E aí eu pensei, nossa, como eu cresci? Como que eu não tô com ciúmes? Porque quando eu era criança eu iria chorar. Mas eu quero, mãe, eu quero. E aí, gente, a gente começa a carregar isso. Como a gente tem ciúmes porque o marido preferiu sair com os amigos do que tá com você? E aí você fica com ciúmes. Gente, ele tem uma liberdade, é uma escolha dele. E não significa que não te ame. Significa apenas que fez uma escolha, como minha mãe fez. E aí falar desse sentimento, não que não tenha aquela pitadinha que vem ali que te traga a criança que você foi no passado. Mas o que eu faço com isso agora? Como que eu transmuto isso em mim? E aí, gente, a gente vai domando esse sentimento. E aí a gente consegue iluminar. E aí, se você puder contar aí pra mim como é que você iluminou,
Quem não cuida do jardim não tem flores. Pensei que você fosse filha única. Não, eu tenho uma irmã mais velha, e ela que vai ficar com a echarpe. É Estola, gente, o nome é Estola. Ela que vai ficar com a Estola. Mas eu não tô triste, eu tô feliz que minha mãe vai doar para minha irmã. E vou usar, né, emprestada, vou depois devolver. E aí, Danilo, me empresta seu carrinho. Danilo, queria te mandar um beijo. Danilo é uma pessoa muito querida minha que a gente conviveu na nossa infância. E agora a gente não se viu mais, né? Mas ele faz parte aqui do grupo. Então eu queria falar, Danilo, como que você vai fazer com essa coleção de carrinhos no futuro? Para quem que vai a sua coleção? Você vai ter que se desapegar dela, uma hora ou outra. Então, pense nisso, que a gente não vai levar nada, gente, além do que a gente aprender nessa vida. Então não adianta ter ciúmes da echarpe, do carrinho, do carro, de todos os bens materiais e nem das pessoas. A gente vai para outros lugares depois, que é um mistério, né? Mas a gente vai com o que a gente pôde aprender nessa vida e a gente vai deixar um pouquinho para o outro. E que seja um carrinho, uma echarpe, que seja uma semente, né? Mas que a gente doe alguma coisa da gente antes de partir. E é isso, gente. Amanhã estarei em Florianópolis. Então, quarta, quinta e sexta talvez eu não tenha como cuidar do grupo, mas eu tenho aqui a presença do Valdir, que vai cuidar. Aproveitem para assistir as lives que eu fiz, né, sobre o efeito sombra, ingratidão, gratidão, intolerância, tolerância, tristeza, alegria, egoísmo, caridade. Assistam um documentário, aproveitem esses dias. E aí eu vou voltar com certeza na próxima semana com bastante novidade. E eu vou dar uma passadinha aqui no grupo porque eu morro de saudades. Mas veja bem, eu estou colocando todo o controle desse grupo nas mãos do Valdir sem o mínimo ciúmes. Ele está cuidando para mim e vocês podem postar, vocês podem com certeza compartilhar aqui as percepções de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Rogério, o filme Efeito Sombra nos traz uma máxima. Foi você, Rogério, que colocou pra gente aqui, né, no grupo. Acho que você que é o Rogério, porque eu me lembro do primeiro nome, que colocou o link e depois a gente colocou ali para trabalhar isso. Conheça a ti mesmo. Pois bem, isso me ajudou a lidar com os ciúmes. Que legal, Rogério. Pode colocar aqui nos comentários como que você lidou com os ciúmes. E que legal, Rogério. Muita gratidão por você ter colocado o link aqui pra gente e depois ele subiu na postagem para todo mundo assistir, um filme que eu já tinha assistido, esse documentário do Deepak Chopra e Debbie Ford, e quem não viu ainda, aproveite para assistir, para perceber. Ai, acabou, Sônia! Mas assim, eu vou voltar semana que vem com todo o gás, contar novidades, e se eu conseguir fazer uma live lá de Floripa, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o jantar de gala. Aí vocês vão poder ver a echarpe da mamãe, que eu vou estar usando com todo carinho. Se tiver muito frio, eu vou usar um casaco dela, gente. Muito bom, gente. Beijo, beijo e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Rogério. Obrigada. Beijo, gratidão a todos. Beijo, gente. Compartilhem essa live, chame pessoas para o grupo Construa e vamos fazer esse grupo ser sementes para muita gente. Sementes para cada um colocar no seu jardim e poder fazer o jardim o mais maravilhoso. E sem comparação, se no outro jardim tem flor azul, se no outro tem vermelha, porque o planeta fica mais bonito com essa diversidade, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.